Então o que vai ser passado aqui hoje é o seguinte, tá? Eu vou bugar a mente de vocês. Eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês, tá? E eu quero que vocês participem disso aqui comigo. Primeiramente, vou iniciar a aula fazendo uma pergunta. Livre-arbítrio existe? Através dessa pergunta, se vocês me responderem, tá? Eu vou dar a resposta, eu vou trazer a comprovação do que eu vou falar para vocês e posterior a isso eu vou mostrar para vocês a questão do karma, tá? Então, Juliano, livre-arbítrio existe, Juliano? Tu acredita no livre-arbítrio, direito de escolha? Cara, eu não fui trabalhar hoje porque eu não quis. Eu bati o carro porque eu quis. Tava ali, eu bati o carro, entendeu? Foi uma opção, poderia ter saído da casa de a pé, de moto, de bicicleta. O que tu tem para me dizer sobre livre-arbítrio? Vai, faça a parte, participa. Eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês. Tatiane Neves. Aí. Eu vou alugar um triplex na cabeça de vocês. Juliano tá na live ainda, Juliano? É que alguns que estão aí não estão aparecendo pra mim. Já estudei vertentes que dizem que sim, mas outras vertentes não. É um contexto muito abstrato a mim. Então vamos lá, Juliano. Presta atenção. Alexa, desliga. Presta atenção no que eu vou te falar, tá? Para nós entender religião, para nós entender orixá, para nós entender Exu, Pombagira e os caramba tudo, a gente precisa saber de onde eles vieram. Só que para isso a gente precisa entender quem é Deus dentro desse contexto, tá? Quem é Deus? Qual é o papel de Deus? Qual é a função de Deus nisso tudo, tá? Deus é um mocinho bom? Deus é o vilão? A gente precisa entender isso aí. Só que pra gente entender, a gente tem que ir lá atrás. Bíblia. Aí vai dizer assim, que? Pai de Santo. Umbanda, Quimbanda, Bíblia? Sim. Por quê? Nosso Deus, ele é o Deus em todas as religiões. Ele só muda o nome. É o mesmo Deus. Eu vou focar hoje só no meio evangélico pro meio Umbanda e Quimbanda, tá? Para vocês entenderem o contexto. A religião evangélica diz o quê? E no princípio a terra era vazia e Deus criou. Deus criou a terra e criou o mar e criou os céus e criou a mata, né? Ok. A Umbanda diz o quê? No princípio a terra era vazia, era um nada e Deus criou o Olorum e criou os orixás e criou a terra e todos que nela há. Então, qual é a diferença de um trecho de religioso para outro trecho religioso? Diferença nenhuma. É o mesmo Deus, o mesmo Criador. A diferença entra no que te é ensinado, no que te é doutrinado, no que te é informado. A Umbanda, ela vai dizer que Deus criou os locais, né, sagrados, a mata, a praia, os rios, as cachoeiras e os orixás ali para cuidar. A igreja evangélica também vai dizer isso, só que eles vão tirar os outros deuses. Por quê? Porque Deus abomina a idolatria a outros deuses no contexto evangélico. Questão, tá? Tu cria uma empresa, tu cria uma multinacional, tá? Tu tem uma empresa multinacional ao qual tu é dono, fundador, tá? Desta empresa. O que tu faz? Tu vai colocar um porteiro para cuidar da portaria, tu vai botar um tesoureiro para fazer a contabilidade, né? Um contabilista, tu vai colocar um atendente para recepcionar, tu vai ter teus motoristas, então tu vai ter as pessoas designadas para cada função. Por que Deus, na sua autoridade, por que Deus, na sua grandeza, quando ele criou o mundo, ele colocaria somente Lúcifer para cuidar do jardim e o resto, foda-se, criei, mas deixei jogado? A Bíblia não conta isso. Só que o que acontece? A Igreja Católica, na época, ela consumiu os escritos, né, da Bíblia, a real história, para preservar uma verdade deles, ao qual no tempo era mais fácil, até hoje é assim, é mais fácil tu governar um povo burro, ignorante, do que um povo com conhecimento. Então a palavra desde lá de trás ela vem dizendo, conhecereis a verdade e ela te libertará, né?
Juliano, tu ainda tá na live? Participa comigo aí. Seguindo o baile, para te entender o contexto, tá? Então, Deus criou a terra, independente da religião. Deus criou a terra, tá? E aí a Bíblia vai relatar o seguinte, que Deus colocou Lúcifer para cuidar do jardim. Só que na criação não existia divisão de terra e céus, era um celestial, era tudo uma coisa só. O Criador não havia feito divisão porque não havia ainda o pecado na terra, não havia o pecado no mundo, né? Então era tudo uma coisa só. Quem estivesse na terra, no jardim, no paraíso, podia erguer os seus olhos acima, e a Bíblia relata isso com precisão no livro de Gênesis, que diz: e quando Lúcifer ergueu seus olhos para o alto, então quer dizer que ele estava embaixo, ele estava cuidando da onde Deus designou ele de cuidar. Ele ergueu, ele olhou para cima. E olhando, sonhou erguer o seu trono acima das estrelas de Deus. Que a soberba subiu no coração dele, isso é a história que a católica conta, que a soberba subiu no coração dele e ele sonhou um dia se tornar igual ou maior que Deus. E por causa disso, Deus o expulsou do céu, o proibindo de pisar no céu e na terra. Então ele caiu com a terça parte dos anjos. Detalhe, vamos pegando os detalhes. E isso é Gênesis, livro, Bíblia. Isso aí que se um evangélico estiver na live e quiser debater comigo, abro da Bíblia. Eu tô falando Bíblia, tá? Palavra de Deus. Então ele caiu com a terça parte dos anjos do céu. Só que aí eu te pergunto assim, ó. Por que ele caiu com a terça parte dos anjos do céu? Se foi uma soberba que subiu no peito dele. Essa história dá mal contada, tu não acha? Por que os outros pagaram o preço dele? Agora eu vou te contar a versão ao qual talvez ninguém nunca te contou. Ele nunca teve soberba. Lúcifer nunca questionou, nunca quis ser Deus. Ele nunca quis se opor a Deus. Ele fez um questionamento para Deus. Ele perguntou para Deus o seguinte: que livre-arbítrio eu tenho? Se eu sou criado por uma função específica, cuidar do jardim. Assim como, e Deus criou o mar e viu que era bom e disse que haja vida nele, e ele colocou alguém para cuidar do mar, Iemanjá. E Deus criou os céus e viu que era bom e disse que haja vida nele, e houve os pássaros, e Deus colocou alguém para cuidar, Iansã. E Deus criou a mata e viu que era bom e disse que haja vida, e houve os animais, e Deus colocou alguém para cuidar, Oxóssi. Só que a Igreja Católica vem e retira e mantém só a figura Lúcifer. Para quê? Para que a verdade deles inicial se permaneça verdade, uma mentira contada várias vezes se torna verdade ao longo do tempo. Então, no princípio não pode haver somente um Deus e um demônio. Se eles querem convencer as pessoas, não tem como haver outros, tem que ser somente dois: a verdade e a mentira, o bem e o mal. Então eles preservaram a imagem de Lúcifer. Então é só Deus e o diabo. Deus e o diabo. Só. Esquece os outros. Porque os outros é idolatria. Entendeu? Só que também são criação de Deus. Detalhe. Lúcifer questionou: que direito de escolha eu tenho se eu sou criado por uma função específica? E aí tu começa a entender por que a terça parte dos anjos caiu junto com ele. Porque eles se questionaram realmente. Pô, eu sou criado para adorar. A minha função é adorar 24 horas do dia. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo. Glória, glória. Essa é a minha função. Eu não posso fazer mais nada além disso. Isso que eu fui criado para fazer e é isso que eu faço. E se eu quiser fazer outra coisa, eu não posso. Então, aqueles que participaram desse pensamento com Lúcifer foram os que caíram. Então, Lúcifer caiu por questionar a Deus e não por querer ser igual a ele. Ele nunca quis ser ou erguer um trono acima das estrelas de Deus. Não. E quando a Bíblia se refere no livro de Gênesis, erguer o seu trono acima das estrelas de Deus, as estrelas eram os anjos. A Bíblia ela fala ali metaforicamente sobre os anjos do Senhor. Porque lembra que eu te disse que não havia divisão céu e terra? Então era tudo uma coisa só, era um celestial. Quando tu erguia teus olhos para cima, tu enxergava a glória. Os anjos voando acima da terra, né? Que a palavra de Deus diz: e o Espírito Santo de Deus plana sobre as águas, plana sobre a terra. Então, era tudo uma coisa só. Então, quem estivesse abaixo e erguesse seus olhos, enxergava só luz, a luz de glória. Então, a Bíblia se refere como as estrelas de Deus, os anjos, a falange celestial, tá? Então, esse sentimento de questionamento
foi o que fez com que ele caísse, ele fosse